Fala galera, tudo tranquilo? Vamos que vamos? Então, vamos dar prosseguimento a mais uma sequência de aulas. A gente tem como base aqui analisar 3 países emergentes na América Latina, as 3 principais economias da América Latina. Então a gente está falando aqui de Brasil, a gente está falando do México, a gente está falando da Argentina, tá bom? Vocês já repararam que eu falei de alguns conceitos já no início, né? Por exemplo, o conceito de países emergentes, maiores economias. Tudo isso a gente vai destrinchar um pouquinho, falar um pouquinho. Antes disso, a gente precisa falar que são países, né? Que são classificados dentro desse entendimento de evolução produtiva, dentro desse conceito, né, de desenvolvimento industrial, utilizando inclusive conceitos mais didáticos, como conceitos de primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial e agora, né, a quarta revolução industrial, revolução nanotecnológica, a fábrica 4.0. São países, né, que são classificados como países recentemente industrializados, novos países industrializados, países de industrialização tardia, né? Rômulo, como assim? O que é isso? Quando a gente compara aos países, né, de industrialização clássica, que são aqueles países, né, que se desenvolveram ali, foram os pioneiros, né, no processo industrial, como por exemplo a Inglaterra na primeira Revolução Industrial, seguida pela França, pela Bélgica, por outras porções da Europa Ocidental, não é isso? A Inglaterra já no finalzinho do século XIX, já no início do finalzinho do século XVIII, já no início do século XIX, outras potências, né, correndo atrás da Inglaterra. Na segunda metade do século XIX, países como o processo ali de unificação da Alemanha, né, leva a Alemanha a acelerar o seu processo de desenvolvimento industrial, os Estados Unidos, principalmente depois da Revolução, né, que culminou num processo de guerra civil que culminou na unificação do território dos Estados Unidos, a chamada Guerra de Secessão. Esses dois países eles passaram a apresentar crescimentos assim bastante elevados em termos de desenvolvimento industrial, inclusive, né, pulando etapas quando a gente compara a Inglaterra. São os pioneiros aí da chamada Segunda Revolução Industrial. Enquanto a primeira Revolução Industrial contou com ferro, contou com a energia a vapor extraída, né, do carvão mineral, a indústria têxtil, né, como ponta de lança, a segunda revolução industrial, a gente já fala, né, da eletricidade, a gente já fala do petróleo, a gente já fala, né, do barco a vapor, a gente já fala do motor a combustão, a gente já fala da indústria automobilística, a gente já fala das siderúrgicas, a gente já fala das indústrias pesadas, aquelas indústrias de base que vão transformar matérias-primas brutas em matérias-primas acabadas que serão utilizadas por outras indústrias, né, garantindo a base, garantindo, né, que outras indústrias possam existir. Então esses países, chamados de países de industrialização clássica, né, eles desenvolveram o seu processo industrial desde o final do século XVIII ou, né, ao longo do século XIX. O Brasil, por exemplo, ele só vai reunir todas as condições necessárias para o advento industrial nos anos 30, com Vargas. Até os anos 30, o Brasil ele apresentava uma orientação agroexportadora. Mesmo após a independência, mesmo após a proclamação da República, né, a independência em 1822, a proclamação da República em 1889, só para você poder ter uma contextualização histórica, mesmo após importantes transformações políticas, a orientação agroexportadora permaneceu. Com isso, o Brasil só vai reunir todas as condições, como, por exemplo, a orientação política a partir de Vargas, anos 30. Vargas queria modernizar o Brasil. E modernizar o Brasil para Vargas era a mesma coisa que industrializá-lo. Óbvio, né? Quem eram as principais potências econômicas naquele momento? Eram justamente as grandes potências industriais. Então, para você se tornar uma grande potência, naquele momento, era praticamente sinônimo você se industrializar. Tudo bem? Então, a gente pode perceber que esses países, né, como o Brasil, como a Argentina, como o México, como outros países, né, que a gente vai citar um pouquinho daqui a pouco, que adotaram um modelo bem diferente, né, de desenvolvimento industrial, o que a gente chama de tigres asiáticos ou dragões asiáticos, né, que também se apresentam como um grupo de países também de grande destaque do desenvolvimento industrial que a gente precisa, né, ter uma atençãozinha. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre eles, a gente relembra um pouquinho sobre eles. Então nós temos esse grupo de países, né, que são classificados como industrialização tardia, recente, né, ou novos países industrializados.
falando, né, mais especificamente, né, de América Latina, embora já nas primeiras décadas do século XX, mudanças políticas, mudanças estruturais, né, a atração de investimentos, desenvolvimento de tecnologias, aumentos da infraestrutura de transporte, de comunicação, né, de energia, já começavam a dar sinais de surtos industriais, de momentos assim de destaque do desenvolvimento industrial, vai ser justamente no pós-Segunda Guerra Mundial, né, que esses países, como o Brasil, como a Argentina e como o México, passaram, né, a ter um processo mais intenso, mais estruturado. Era o momento onde a economia já começava uma intensa internacionalização econômica. No pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos, né, aquele processo de descolonização afroasiático, aberturas de mercados para as grandes empresas transnacionais, inicialmente dos Estados Unidos, né, mais tarde alguns países europeus, né, depois algumas empresas asiáticas, passaram a competir em caráter não mais regional. Então essas grandes empresas regionais passaram também a competir em caráter planetário. Isso é um dos grandes reflexos, uma das grandes características dessa internacionalização econômica. É uma das grandes características, né, do avanço do processo de globalização. Tudo isso, né, precisa ser levado em consideração, tá bom? Pegando aqui o Brasil, para a gente não fugir muito, para a gente poder dar sempre o exemplo do Brasil, os anos JK, os anos 50, né? JK, ele assume a chefia do executivo em 56, vai permanecer até janeiro de 61. É um momento onde o Brasil vai internacionalizar a sua economia, onde o Brasil vai consolidar um modelo chamado de modelo de substituição de importações. Reparem que eu falei consolidar, eu não falei iniciar, tá? A partir da estruturação daquilo que os estudiosos chamam de tripé econômico, um entendimento mais didático. Como assim, Rômulo? Tripé econômico, né? Modelo de substituição de importações, como que funciona isso? Então, países como a Argentina, Brasil e México, como grandes exemplos, né, de industrializações tardias na América Latina, adotaram características que levaram à formação de um modelo próprio. Obviamente, cada país tem as suas particularidades, né, o seu momento histórico, as suas diversidades, mas em termos de proximidade, esses países apresentaram algumas características, algumas semelhanças, né, podemos assim dizer, que levaram à criação de um modelo. Esse modelo passou a ser chamado de substituição de importações. Pelo nome, já deixa claro qual que é o objetivo principal: você passar a produzir internamente aquilo que você dependia e muito de importar. Seja porque você não produzia, seja porque você produzia, né, de uma forma aquém daquilo que era necessidade. Tudo bem? Então, esse modelo, obviamente, que apresenta um forte nacionalismo, né, você passar a produzir aqui. O problema é que isso gera um falso entendimento, talvez, né, da gente pensar que é uma produção independente, uma produção, né, interna, sem dependência externa, sem dependência tecnológica, sem dependência financeira, sem parcerias, sem relações com o comércio internacional. Isso é um grande equívoco, né? Por exemplo, o fato de você estar produzindo internamente não significa que você esteja produzindo com capitais próprios, com tecnologias próprias, com desenvolvimento autônomo, sem a presença de conglomerados econômicos, de empresas de fora. Pelo contrário, né? A gente vai perceber que uma das estratégias de políticas como de JK, de atrair multinacionais, ofertando vantagens, né, locacionais, condições dessas empresas produzirem barato, né, mais barato, terem mais mercados, terem acesso a mão de obra abundante, né, barata, com crescente especialização produtiva, devido a mudanças, né, como do ensino técnico, né, o Senai, o Senac, que já foi iniciado aqui no Brasil, sempre como exemplo, na época de Getúlio Vargas. Então, qual que era a lógica? Eles conseguiam, né, atrair indústrias multinacionais, mas, né, a expressão mais utilizada hoje é transnacional, ou seja, indústrias, empresas que transcendem a nacionalidade. Mas a gente está falando de empresas no ramo industrial, né? Atraindo essas indústrias. Com isso, qual que era a lógica apresentada? Atraindo indústrias,
a tecnologia entrava também, os capitais chegavam, isso alavancava e muito, acelerava e muito o desenvolvimento industrial. Não é à toa que o plano, né, de governo, a publicidade, o slogan da campanha de Juscelino Kubitschek era os 50 anos em 5. Como assim, Rômulo, 50 anos em 5? Durante o seu governo, o Brasil cresceria em 5 anos, né, os 5 anos de governo, aquilo que ele, né, demoraria 50 anos para crescer. 50 anos, mas em 5. 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de mandato presidencial. Para isso, ele contava com essa atração, né? Com a chegada de multinacionais, com a chegada de transnacionais, com a chegada de tecnologia, com os investimentos externos, com empréstimos, né? Com grande fomento. Por um lado, a gente pode perceber que é um crescimento econômico de fato, a gente pode perceber que é um aumento do mercado consumidor, ao aumento da sociedade de consumo, a uma aceleração muito grande da urbanização, mudanças, né, relacionadas a essa nova orientação urbana industrial, ela, né, de fato, né, essas mudanças de fato chegam com força. Os anos JK são lembrados, inclusive, de forma saudosa, obviamente dentro de uma publicidade favorável ao governo, né, dos anos dourados, que coincide também com um momento de grande crescimento econômico, né, de grande recuperação econômica do pós-Segunda Guerra Mundial. Mas isso é um assunto para um outro momento, tá? Vamos focar aqui nos nossos países, pegando sempre o Brasil como exemplo para ficar um pouco mais fácil, tá? Por outro lado, o que a gente pode perceber? Que é um processo de crescimento econômico dependente de capitais, de tecnologias. É um processo que vai ser muito penoso para a classe trabalhadora, porque através de arroxo salarial, através de salários contidos, através de salários corroídos pela inflação. Ou seja, um dos grandes exemplos, né, dessa lógica da inflação é que cada vez mais o salário mínimo compra menos. A gente pode perceber isso nos itens básicos, né, na alimentação, nos remédios, nos tributos, né, nas contas típicas do dia a dia, aquelas contas do mês, né, de luz, água. Cada vez mais o preço desses itens básicos, a vida, sobe muito mais do que o salário. O salário não consegue acompanhar. Com isso, o trabalhador compra cada vez menos. O que a gente vai perceber? Né? Um controle muito forte por parte dos sindicatos, uma opressão muito forte. A gente vai perceber que os grandes investimentos públicos vão ser direcionados para a área econômica, deixando de lado, né, os interesses sociais, os interesses ambientais. Tudo bem? Então a concentração de renda, a concentração fundiária, a desigualdade regional, né, a segregação, os problemas urbanos, são todos exemplos de consequências que nós carregamos até hoje, né? O endividamento externo brasileiro, né? O baixo desenvolvimento educacional e tecnológico no Brasil, a grande concentração de renda, a pobreza, a miséria, né? A fome estrutural, tem a ver com essa orientação política também. Tá? A gente precisa levar, né, em consideração esses momentos. Rômulo, você está falando muito de Brasil. Você está falando muito de Brasil. Né? A mesma coisa aconteceu na Argentina, a mesma coisa aconteceu no México. Então, a gente está falando de aspectos próximos, similares. Tá? Como eu já adiantei para vocês no início, né, da nossa conversa aqui. Tá certo? Então a gente pode perceber isso. Né? Nós acabamos de estudar, por exemplo, os grandes problemas urbanos, frutos de um processo de urbanização acelerado e caótico, onde nós tivemos uma intensificação de problemas socioambientais, socioeconômicos, né? Um processo de metropolização muito forte, principalmente de grandes, né, capitais. Então a gente pode falar que são semelhanças. Né? A gente está falando de Buenos Aires, a gente está falando de Cidade do México, a gente está falando de Rio de Janeiro, a gente está falando de São Paulo. Tá bom? São aspectos, né, que podem ser próximos. Uma industrialização dependente, uma industrialização tardia, né? Uma industrialização que contou com a presença, né, de empresas, tá bom? Mas vamos voltar a outras semelhanças, que para a gente poder completar o entendimento do chamado modelo de substituição de importações. Você já entendeu algumas características, né? O objetivo principal de você produzir aquilo que você importava muito, né? Ou seja, você diminuir a dependência externa, aumentar a produção interna, fomentar o mercado interno dentro de uma orientação muito nacionalista. Você também já deve ter percebido a forte integração entre os capitais,
Daí, né, a expressão tripé econômico. Acho que agora ficou claro, né? O capital estatal, né, sendo o pilar, isso representa o forte intervencionismo do Estado, isso representa forte direcionamento do Estado, né, uma política, né, de forte integração, utilizando palavras aí do nosso vocabulário econômico, né, uma visão keynesiana, né, John Maynard Keynes, um banqueiro, um economista inglês, tão consagrada aí nos anos 20 pelas suas defesas de um Estado, né, de uma economia fortemente controlada, com forte intervenção do Estado, de forma, né, evitar crises, minimizar crises, né, manter uma igualdade. Então, uma outra característica é o forte intervencionismo, forte controle, né, o Estado se apresentando como principal agente do desenvolvimento, tá bom? Outra, né, responsabilidade das políticas públicas é de infraestrutura urbana e industrial. Né? Rômulo, como assim, Rômulo? Infraestrutura urbana e industrial. Investir em infraestrutura de transporte. Aqui no Brasil, por exemplo, o rodoviarismo foi muito forte. Hoje, mais de 70%, né, do nosso transporte é em cima de caminhões. Isso é um dos grandes problemas que a gente enfrenta até hoje. Né? Um país gigante, um país onde as rodovias cruzam o território. Se a gente comparar o consumo energético, a capacidade de carga, o transporte rodoviário é muito mais caro que o ferroviário e o hidroviário. O Brasil tem uma extensão muito longa a ser percorrida, ainda mais quando a gente fala, por exemplo, da produção de grãos como de soja, que acontece no interior do centro-oeste, principalmente até chegar aos portos. Olha o distanciamento disso. Tá? Obviamente que nós temos produções mais próximas, né, de áreas de exportação, de áreas litorâneas, como por exemplo acontece no Paraná. Mas a gente pode perceber que ao longo, né, do desenvolvimento econômico, o avanço dessa fronteira agrícola foi levando a uma grande integração, né, do território do coração do Brasil, e você precisa deslocar essas mercadorias. Olha o custo disso. Olha os problemas, né, econômicos, como é caro transportar. Olha as condições das estradas, olha os pedágios, olha a insegurança, né, olha a manutenção dos carros e caminhões, olha os problemas ambientais pela queima de combustíveis fósseis. Tudo bem? Tudo isso precisa levar em consideração. Então, o Estado, né, tinha outras opções, mas optou falando do Estado brasileiro, né, pela opção mais rápida, né, mais barata, embora que o custo de manutenção seja elevadíssimo das rodovias, né? Então, mas voltando aqui para a gente não fugir muito, o Estado com forte interventor, o Estado como grande direcionador, né, das políticas econômicas, o Estado como grande fomentador do desenvolvimento industrial, o Estado, né, investir em infraestrutura de transporte, de energia, de comunicação, o Estado financiando o desenvolvimento industrial, a compra de maquinários, a aquisição de infraestrutura. Aqui no Brasil, por exemplo, o Vargas criou o BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Tá? O S, né, gente, que a gente conhece até hoje, veio só com a ditadura militar. Tá bom? Aí virou, né, BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Tá bom? Mas isso também é um assunto para um outro momento. Beleza? Então o Estado tinha o capital estatal tinha, né, essa obrigação de investir pesado na base, né, do desenvolvimento industrial. Então a gente pode perceber aqui no Brasil, também pegando como exemplo, né, a primeira, né, indústria de base no Brasil, a indústria pesada, foi a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, né, um território ali no estado do Rio de Janeiro, mais próximo também no eixo São Paulo e Rio, o eixo de grande desenvolvimento. Foi a primeira indústria de base no Brasil, no início dos anos 40. Mas, né, na sequência nós tivemos a Vale do Rio Doce, hoje só Vale, né, foi privatizada durante o governo Fernando Henrique Cardoso, justamente para garantir matéria-prima. Né? A Vale do Rio Doce começa suas atuações, né, na mineração ali no quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, e hoje tem atuação não somente nacional, mas também internacional, né, numas grandes empresas transnacionais. Hoje, infelizmente, não mais pertencente ao povo brasileiro, né, que foi vendida. Que durante os anos da ditadura militar avançou muito, né, sua prospecção, sua atuação na região norte do Brasil, né, trazendo problemas seríssimos, né, de cunho ambiental, de cunho social, com enfrentamentos com povos nativos, povos das florestas, com os povos indígenas, né, com os povos extrativistas. Tá bom? Então tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, vamos lá. Tripé econômico. O capital estatal. Qual era a obrigação dele? Investir em infraestrutura. Desenvolver indústrias de base, né? Criar infraestrutura de energia, de transporte, de comunicação, favorecer o financiamento de maquinários, a construção, né, de infraestrutura industrial.
O capital privado nacional, né, formando esse bipé até agora, ele vai se desenvolver, vai se dedicar principalmente àquelas indústrias que vão demandar menores investimentos, tanto de capitais e, obviamente, tecnologias, como as chamados bens de consumo não duráveis, roupas, calçados, produtos de higiene, produtos de limpeza, tudo bem? Já as grandes indústrias que passam a chegar, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, elas vão se dedicar com grande força aos bens de consumo duráveis. Produtos, mercadorias que demandavam mais capitais, mais tecnologia, maior complexidade produtiva, mas, por outro lado, tinham maior valor agregado, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de automóveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, tranquilo? E vão transformar essa realidade dos países. Então, você percebeu agora o tripé econômico, né? A primeira base, o capital estatal. A segunda base, o capital privado nacional. A terceira base, o capital privado internacional. O capital estatal, investindo pesado em infraestrutura urbana e industrial, na atração de multinacionais, na construção de empresas, indústrias de base, né? No financiamento industrial. O capital privado nacional, bens de consumo duráveis, bens de consumo não duráveis, de menor valor agregado, de menor complexidade produtiva, né? E, consequentemente, menor lucratividade também. Já as grandes indústrias vão trazer tecnologia, vão trazer capitais, certo? E vão se dedicar à produção de bens de consumo duráveis. É um momento, né, de grandes transformações. Então, a gente pode perceber uma outra característica aí do modelo de substituição de importações, né? A ênfase na produção de bens de consumo. Tá? Na ênfase na produção de bens de consumo. Então, a gente não tem uma produção muito diversificada. A gente não tem um parque industrial completo, né? Além da forte dependência financeira e tecnológica, a gente também não tem um parque, né, completo. Principalmente produtos de alta tecnologia, a gente precisa recorrer a compra, a importação, a dependência externa, né? Então, assim, a gente precisa levar bastante isso em consideração, tá bom? Então, nós falamos bastante sobre a industrialização tardia, falamos bastante sobre os modelos, né, das características do modelo de substituição de importações, beleza? E a gente vai falar sobre os resultados disso, beleza? Esses países hoje, eles se apresentam como as maiores economias da América Latina, tá? Obviamente, são países que estão sofrendo, como todos os outros, no contexto de crise mundial. Mas vamos pegar o Brasil de novo com especificidade. O Brasil que já chegou a ocupar a sexta, a sétima posição em alguns anos atrás, hoje ocupa a nona posição, possivelmente, segundo, né, as agências, né, internacionais como o FMI, como o Banco Mundial, já deve sair para o próximo ano, para 2021, do top 10 das maiores economias mundiais. Então, o Brasil, que já ocupou a sexta, a sétima posição, na frente da Inglaterra, na frente de uma Itália, hoje ocupa a nona posição, perdendo, né, posições importantes, continua perdendo. Não somente pela desvalorização da sua moeda, não somente por políticas públicas equivocadas, não somente por uma crise política, não somente por retiradas de direitos, né, trabalhistas, não somente por políticas, né, que vão de encontro à lógica internacional. A gente pode perceber, por exemplo, né, em relação à tecnologia. Hoje o grande domínio é um domínio tecnológico, um domínio financeiro. Enquanto os países e as grandes empresas investem pesadamente em tecnologia, né, fomentando seus tecnopolos, seus polos de alta tecnologia, o que o Brasil faz com seus tecnopolos? Sucateamento, retirada de investimentos, retirada de bolsas de pesquisa. A gente está falando aqui no Brasil das universidades públicas federais, estaduais, né, os institutos federais e estaduais, são os grandes celeiros de desenvolvimento tecnológico no Brasil. São os grandes tecnopolos no Brasil. Esses institutos, essas universidades públicas, elas produzem aproximadamente 95% da tecnologia no Brasil. Então, quando você tem uma política de teto de gastos, de congelamento de gastos na educação, obviamente que não foi só na educação, foi na saúde também por 20 anos, o Brasil começa a caminhar em direção contrária àquilo que
os outros países pioneiros, centrais, né? Do tipo norte, né? Para utilizar a expressão que a gente estudou, que a gente viu, os países envolvidos adotam. Né? A gente pode perceber isso. Então, há uma tendência do Brasil ser superado pelo Canadá, pela Coreia do Sul e pela Rússia, né? Né, saindo aí das 10 maiores economias do mundo, tá bom? Certo? Argentina, mudança de governo, tá, né, num processo mais positivo que o Brasil. O México também, né? Vem sofrendo um pouco menos, né, que o Brasil, mas são países extremamente dependentes, né? Que pagam aí pro seu histórico de políticas públicas equivocadas, né? Mas voltando para cá. Então o que a gente pode perceber pegando aqui, ó, a terceira coluna, tá bom? Pegando aqui a terceira coluna. A gente falou bastante sobre os problemas urbanos, né? Mas são países extremamente populosos, né? Qual que é a importância disso no aspecto econômico? Uma população, né, grande significa oferta de mão de obra, significa baixo custo produtivo, significa atração de investimentos, né? Significa mercado consumidor, significa pagamento de impostos, né? Isso significa recursos para o Estado, então significa maior gerência do Estado, ou seja, tem mais recursos, né, para serem gerenciados, tá bom? Então, são países, né, que apresentam populações bem volumosas. O Brasil, por exemplo, né, que é o segundo país mais populoso da América Latina, o primeiro são os Estados Unidos, hoje, né, perdeu a posição, né, já há alguns anos, perdeu a posição, há 2 anos perdeu a posição, aproximadamente quase 2 anos, né, perdeu a posição de 5º maior país em população para o Paquistão. O Brasil era, né, o 5º país, hoje é o 6º país em população, tá bom? Aqui na América Latina, seguindo, né, o México como o 3º mais populoso, a Colômbia e a Argentina, o 5º mais populoso, tá bom? O que acontece? Uma das grandes consequências, né, do modelo de substituição de importações, uma das características do desenvolvimento dos países subdesenvolvidos é a forte desigualdade regional, certo? Vamos pegar de novo o Brasil como exemplo, né? Quando a gente olha para o Brasil em termos econômicos, o que a gente percebe? Uma grande concentração no centro-sul do território brasileiro, né? Se valendo daquele regionalismo econômico, daquelas macro-regiões geoeconômicas, Amazônia, Nordeste, Centro-Sul. Grande concentração no Centro-Sul, certo? Pegando de uma proximidade maior, pegando, né, um aspecto político-administrativo, a região Sudeste, certo? Responsável por 42%, né, da concentração populacional. O que isso significa? Se a população está concentrada, significa que o desenvolvimento produtivo, que o desenvolvimento econômico também está desigual no território. Lembrem-se que a migração do êxodo rural vai direcionar essas populações para onde tem emprego, ou pelo menos, né, a tentativa de conseguir um emprego, aonde tem infraestrutura, aonde tem serviços públicos. Então a gente pode perceber como isso, né, vai aprofundando algumas problemáticas, um grande inchaço, né, das cidades, certo? E todas aquelas mazelas socioeconômicas urbanas, tá bom? No caso da Argentina, né, 66% está na região dos Pampas, inclusive fazendo fronteira aí com o território brasileiro, né? Com o sul do Brasil, com a porção mais meridional do território brasileiro. E quando a gente fala do México, no Planalto do México. Gente, o que acontece? A concentração populacional, ela vai, né, além de reproduzir aspectos socioeconômicos, né, como desenvolvimento industrial, como oferta de empregos, condições de vida, políticas públicas, mas também vai atender a fatores físico-naturais, né? Olha no Brasil, regiões de predomínio de planaltos e de planícies em áreas litorâneas. Concorda ou não? Olha a densidade demográfica do litoral do Brasil. Para quem não lembra de densidade demográfica, é a relação entre habitantes por quilômetro quadrado, né? Olha a região da Argentina, dos Pampas, onde vai predominar planícies, com pequenas ondulações chamadas de coxilhas no território. Olha no México, na região do Planalto, né, mexicano. São áreas de características físico-naturais favoráveis a um processo de ocupação, de sedentarização, de presença de ocupação humana. Tá bom? Gente, nós já falamos um pouquinho, né, sobre características próximas, com foco muito grande aqui no desenvolvimento urbano industrial. Eu vou fazer um esqueminha específico, né, para vocês sobre o tripé econômico, sobre o modelo de substituição de importações, mas eu queria chamar a atenção por uma questão extremamente importante também.
tá? Para a gente integrar conceitos, matérias, assuntos que nós vimos e são de grande importância também para os concursos públicos, para os vestibulares. O que acontece? Nós vimos um grupo de países, né, que adotaram um determinado modelo, países, né, subdesenvolvidos que adotaram um determinado modelo de industrialização, países dentro do grupo de industrialização tardia, os latino-americanos, como Brasil, Argentina e México, que adotou o modelo de substituição de importações. Eu queria chamar a atenção para um outro grupo. Um grupo de países que começa a ganhar destaque no cenário internacional do ponto de vista urbano e industrial no final dos anos 60 e início dos anos 70. Esse grupo de países apresentou uma agressividade tão grande em termos de crescimento econômico, em termos de disputa internacional, em termos de produtividade, em termos de desenvolvimento, né, de aparato tecnológico, que eles passaram a ser chamados de dragões asiáticos ou tigres asiáticos. Os tigres, né? Um animal específico, característico, né? Digamos assim, melhor dizendo, não específico, mas característico da região do sul e do sudeste asiático, de porções, né, do sul e do sudeste asiático, que também é algo veloz, algo agressivo, algo dinâmico, né? Então tenta representar isso. A gente está falando, no primeiro momento, de um grupo de países, né, composto por 4 membros. A Coreia do Sul, Antiga Formosa, né, hoje Taiwan, Singapura e Hong Kong. Esses são chamados tigres asiáticos de primeira geração. Só que naquele momento eram chamados de tigres asiáticos, porque a segunda geração dos tigres, os novos tigres, só vai acontecer, né, esse boom, esse desenvolvimento desse segundo grupo já nos anos 80 e início dos anos 90. Tá bom? Então vamos focar nos tigres de primeira geração. Na Coreia do Sul, em Singapura, em Taiwan e em Hong Kong. Lembrando, né, que Taiwan e Hong Kong têm relações diretas com a China. Como assim? Taiwan, na antiga Formosa, é aquela ilha, né, onde o Partido Nacionalista, o partido liderado por Chiang Kai-shek, em 49, após a vitória de Mao Tse-tung, após a vitória da Revolução Chinesa, né, comunista, foge. E durante algum tempo ela vai ser reconhecida como representante dos chineses, né? A China insular sendo a representante dos chineses, enquanto a República Popular da China, enquanto, né, a China continental, né, não vai ser reconhecida em ambientes da ONU e tal. Situações que já mudam já nos anos 70, tá bom? Então, os chineses olham para Taiwan como uma província rebelde, ainda sonhando, né, e numa possível integração política territorial. Já Hong Kong foi devolvido pela Inglaterra em 1997 para a China, né? Hoje faz parte do território chinês, é a administração chinesa, e a China, né, se relaciona com Hong Kong dentro de um modelo que ficou conhecido como um país, 2 sistemas, né? Um país, China, 2 sistemas, socialista, né, de mercado, né? Como os chineses, né, se auto-intitulam o seu modelo econômico desde a época de Deng Xiaoping, desde, né, do final dos anos 70 e início dos anos 80. Mas se comprometer a garantir a liberdade econômica de Hong Kong, né? Um grande coração financeiro da Ásia, né? E isso você pode perceber aí que nos noticiários a porrada canta de vez em quando, né? A população de Hong Kong dizendo que a China, né, está cerceando, está controlando, está rompendo, né, o contrato, o acordo, manifestações, o mundo, né, bota combustível naquilo, certo? A gente pode perceber muitas desinformações, né? A gente precisa parar para estudar um pouquinho para a gente entender melhor, certo? Mas são 2 regiões. Rômulo, por que você está falando isso? Vocês repararam, né, que tem relação direta com a Guerra Fria? Esse contexto aí de bipolaridade pós-Segunda Guerra Mundial? Essas 2 superpotências, Estados Unidos e União Soviética, olhavam para o mundo com olhares diferentes, antagônicos, com propostas divergentes. Repararam? Repara quando a gente fala da Ásia, a gente pensa, né, num determinado tipo de área de forte influência soviética naquele contexto. Da mesma forma, quando a gente fala de América Latina, a gente pensa numa forte, né, área de influência estadunidense. Quando a gente fala, por exemplo, de Coreia do Sul, o que você tem? O comparativo no norte, a Coreia do Norte. Lembre-se que a Península Coreana foi dividida no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, né, estabelecendo, né, no norte do paralelo 38, a chamada, né, China popular, a China, né, socialista, e ao sul, a China capitalista.
certo? E até hoje nós mantivemos essa, né, nós temos, né, temos a manutenção dessa separação, certo? Nos noticiários falando sobre a questão nuclear, né, sobre tudo isso. Beleza? Era preciso que a China capitalista fosse melhor que a China socialista, ou vice-versa. Repararam? Olha quando a gente fala de Hong Kong, quando a gente fala de Taiwan. Estão percebendo, né, as disputas entre capitalismo e socialismo? Como os olhares dos Estados Unidos também fomentavam o desenvolvimento nessas áreas, porque eram áreas de comparativo direto com o socialismo, eram as áreas de fronteiras, né, direto com o socialismo. Olha só que interessante. E fora os olhares, né, de investimentos, como por exemplo do Plano Colombo, né, de fortes, né, ou de um programa de forte investimento para esses países, a gente tem que falar também do interesse das empresas. Então, muitas empresas estadunidenses e japonesas se direcionaram também para esses países. E, obviamente, que nós temos políticas públicas internas favoráveis. A gente não pode falar que foi totalmente, né, os interesses internacionais. A gente tem que dar, né, crédito e racionalidade, né, para o processo. A gente não pode simplesmente, né, negar as políticas públicas favoráveis nesses 4 países, inclusive garantindo condições para que suas empresas nacionais sobrevivessem e tornassem competitivas frente a essa grande entrada de multinacionais. Olha a Coreia do Sul, olha grandes empresas que a Coreia do Sul tem, transnacionais. Olha a Kia, a Hyundai, né? Olha a Samsung e tantas outras, só para pegar um exemplo da Coreia do Sul. Quando a gente olha para o Brasil, as grandes empresas brasileiras são ligadas à agroexportação, né? A Petrobras, né? São ligados à exportação de produtos primários, minerais. Olha a Petrobras, olha a Vale. Tudo bem? São empresas ligadas ao setor primário, extrativismo. Certo? A gente precisa entender isso. E esses estados, eles investiram pesado em educação, que garantia mão de obra crescentemente qualificada, especializada e qualificada, abundante, né, e mais barata. Isso aumentava os salários, isso garantia maior consumo, isso diminuía os gastos públicos e sociais, né? A dependência de políticas públicas e sociais. Maior mercado consumidor significava maior consumo, maior pagamento de impostos e, consequentemente, esses países, né, passaram também, além de um desenvolvimento urbano industrial, também passaram por melhoria das condições de vida, das condições socioeconômicas. Por isso que essas regiões hoje são classificadas dentro do tipo norte. Lembraram daquela lógica complicada, né, do chamado conflito norte-sul? Esse mapa proposto, Norte-Sul, proposto pelo Banco Mundial, num relatório nos anos 80, que representava aquela situação de crise do socialismo real, né? Falando que agora já não tem mais um mapa leste-oeste, Guerra Fria, disputa capitalista e socialismo, mas sim um mapa de divisão socioeconômica. O norte desenvolvido, o sul subdesenvolvido, periférico, semiperiférico, dependente. Dentro desse mapa, esses 4 grupos estavam como áreas tipo sul, subdesenvolvidas, dependentes. E muitos já falam que esse mapa norte-sul já não tem mais validade já há um tempo, inclusive pegando como exemplo isso, que são áreas de grande desenvolvimento, que apresentam IDH, que apresentam, né, dados socioeconômicos, como acesso à internet, como acesso à tecnologia, né, como qualidade de vida, políticas públicas muito melhores, né, do que o mundo subdesenvolvido e muito próximas uma realidade de um país desenvolvido, né? Então já podem ser chamados de tipo norte, tá? Então você já começa a perceber que os modelos entre os chiques asiáticos, que adotaram o modelo de plataforma de exportação, aproveitando, né, os seus litorais para a implementação de infraestrutura industrial voltada à exportação, se tornaram inclusive grandes produtores navais, né, da indústria naval, certo? Quando comparados aos países latino-americanos com uma produção interna, uma grande dependência externa, com políticas públicas restritas, não investindo em educação, não investindo em qualidade de vida, não investindo em políticas públicas sociais da forma que se deveria, apresentam hoje caracterizações socioeconômicas extremamente divergentes. Muito complicado isso, né? Agora, só para não deixar passar, esses países também, os chiques de primeira geração, também passaram a ficar caros, custosos, para determinados ramos industriais,
uma mão de obra extremamente qualificada, uma infraestrutura muito complexa, grande produção tecnológica. Então, para setores como, por exemplo, o setor têxtil, o setor calçagístico, né? Uma produção de manufaturas de menor incremento tecnológico, eles passaram a ficar caros. É nesse contexto que outros países vizinhos, né, outros países do sul e sudeste asiático, passaram também a adotar condições de atrair investimentos mais para esses setores têxteis, né, setores de menos tecnologia. Daí, um desenvolvimento industrial de alguns outros países, não no mesmo patamar dos primeiros, que passaram a ser chamados de novos tigres asiáticos ou segundo, né, ou tigres de segunda geração, fazendo essa analogia, esse comparativo. Tá bom? Então a gente está falando da Malásia, a gente está falando das Filipinas, a gente está falando da Tailândia, a gente está falando da Indonésia e do Vietnã. Né? O Vietnã é um caso um pouco mais em separado. Muitos autores chamam a atenção do Vietnã estar tentando ou ter tentado seguir determinadas características da China, né? Que é um modelo próprio, um modelo de socialismo de mercado que mescla características socialistas, né? Em termos de concentração, de centralização política, com abertura econômica, né? Com a introdução de aspectos da economia de mercado. Isso é um aspecto, né? A China tem que ser estudada à parte. Né? Mas, mesmo que alguns autores já falem que o Vietnã tentou, de certa forma, adotar determinadas características desse socialismo de mercado, o Vietnã, para a maioria dos autores, é inserido dentro do grupo de segunda geração dos tigres asiáticos. Tá bom? E para finalizar, né, nos anos 90, né, numa mudança de conjuntura, nova ordem mundial, os tigres asiáticos passaram, né, por um processo de desaceleração produtiva, né, passaram até a ser assim, um deboche muito grande, né, características assim, bem depreciativas, né, passaram a se chamar de gatinhos asiáticos, obviamente isso não reflete nada, foi chacota realmente, né, de alguns países, né, manipulações de alguns agentes financeiros e tal. São países que até hoje estão aí, ó, muito mais estruturados do que o Brasil, em vários aspectos, sobretudo em qualidade de vida. Tá bom? Então, fiz um apanhado geral para vocês, espero que tenha ficado claro, e no finalzinho esse comparativo aí com modelos de plataformas de exportação dos tigres asiáticos. Tá legal? Aqui, gente, beijo para vocês, fiquem com Deus, grande abraço, espero ter ajudado.